Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a parte de fisiologia de insetos e vamos começar com a parte do sistema digestório desses animais. Então, para que vocês consigam localizar o sistema digestório em relação ao corpo desse indivíduo, onde está a localização dele, como que ele está associado aos demais órgãos, eu trouxe essa imagem aqui para ficar fácil para vocês visualizarem e entender um pouco mais quando nós formos observar o funcionamento dele, tá? Então aqui só para vocês entenderem, então aqui a gente tem na região dorsal, demonstrando, deixa eu mudar de cor aqui, na região dorsal, demonstrando aqui o sistema circulatório, né? Que é um sistema tubular, que fica na região dorsal, aqui está representados os corações, e aí depois a gente vai ver, quando for estudar esse sistema, que dependendo do inseto, esse número de corações pode variar, tá? Na região ventral está localizada o sistema nervoso, né, que ele passa ventralmente ao corpo do animal, e entre esses dois sistemas nós encontramos então o sistema digestório aqui, onde vocês podem ver que eu estou circulando agora nesse momento, tá? Que inicia em boca e termina em ânus, esse sistema digestório, tá certo? Então a gente vai ver esse sistema um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Eu só queria destacar aqui para vocês, nós temos então aqui em verde o sistema reprodutor, né? Terminando aqui na vagina, logo acima desse oviduto aqui, nós temos então o que nós chamamos de espermateca, e como formos estudar o sistema reprodutor, a gente vai entender um pouquinho melhor. É só para vocês conseguirem visualizar como ficam dispostas as estruturas dentro do corpo desse indivíduo, tá? Vou chamar a atenção aqui para vocês observarem. Aqui nós temos os túbulos de Malpighi, responsável em fazer a excreção desses indivíduos, né, o sistema excretor. E aqui também eu vou chamar também a atenção dos secos gástricos, né, só para vocês visualizarem que faz parte do sistema digestório, só que não está presente em todos os insetos, tá certo? Então eu vou pegar agora em mais detalhes a estrutura do sistema digestório para poder explicar para vocês, tá? Então, o sistema digestório, só lembrando um pouquinho, primeiramente, que devido à grande capacidade de adaptação desses indivíduos, eles podem apresentar a mais variada forma de alimentação, tá? E aí o sistema digestório, ele vai estar influenciado pelo hábito desse indivíduo, né? E o tipo de alimento que ele vai estar tendo. Então, os insetos eles podem estar se alimentando de fungos, de bactérias, de vegetais, de animais, tá? Então, tem uma variedade muito grande. E aí, eu queria iniciar mostrando para vocês que o sistema digestório, ele é dividido em 3 partes: o estomodeu, o mesêntero e o proctodeu. Tá? Vocês vão observar aqui que a parte do estomodeu é a parte anterior do sistema digestório, que inclui aqui, ó, desde a cavidade oral, por onde vai ocorrer a entrada do alimento, até onde inicia o mesêntero. Então, a gente vai ver cada parte que compreende essa parte do sistema digestório anterior. O mesêntero vai até onde ocorre o encontro do proctodeu, que é o sistema digestório posterior, tá? E aí, então, a gente vai entender um pouquinho cada uma dessas partes. A gente vai iniciar falando, então, do estomodeu e entendendo como que funciona. Então, o que que vai acontecer? Aqui no estomodeu, ele apresenta o sistema digestório dividido em 3 partes: em faringe, esôfago, tá? Papo e proventrículo, tá? Então, ele vai apresentar a divisão em 4 partes, tá? E cada uma com as suas características específicas. Então, o que que vai acontecer? O alimento, ele vai entrar pela cavidade oral para ser encaminhada
ao sistema digestório. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês, aqui logo abaixo, aqui na região ventral, abaixo do sistema digestório anterior, vocês vão ter as glândulas salivares, tá? Eu tô pintando aqui em azul para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui nós temos as glândulas salivares e essas glândulas, elas vão desembocar lá na região do lábio desse indivíduo, tá? Então, essa saliva vai desembocar ali na região do lábio e já inicia o processo de quebra de alimento ali, quando o alimento tá entrando pela cavidade oral, tá? E aí esse alimento, ele é encaminhado até a faringe, tá? A faringe, ela exerce uma função como de encaminhar esse alimento para o intestino, o sistema digestório anterior, tá certo? Que é chamado de estomodeu. E para que ela consiga exercer essa função, ela tem que apresentar uma musculatura bem forte, certo? E aí essa faringe, ela vai encaminhar o alimento até a região do esôfago, representada aqui, que eu estou marcando em verde, tá? Então, a faringe encaminha o alimento até o esôfago, tá? E ela precisa ter essa musculatura forte para auxiliar nesse processo de encaminhamento. E do esôfago, esse alimento é encaminhado ao papo. Então, o esôfago exerce uma função de como se fosse um tubo que vai ligar a faringe ao papo, tá? Eu vou pegar uma cor aqui. E aqui, no caso, eu estou pintando o papo em rosa para vocês conseguirem visualizar aqui melhor a localização do papo, tá? Para que serve o papo? O papo, ele vai ter uma função em armazenar esse alimento, tá? Então, ele vai ficar com esse alimento armazenado. Ele não apresenta muita afinidade com água, porque para evitar que esse alimento se dissolva e seja encaminhado direto para a hemolifa antes de ocorrer as quebras, né, dos nutrientes necessários e da forma necessária para que esses nutrientes sejam absorvidos pela célula do corpo do inseto. E aí, assim, por ele ser esse local de armazenamento, dependendo do tipo de alimento, né, do hábito desse indivíduo, esse papo pode sofrer algumas modificações para manter maior quantidade possível de alimento. Alguns vão apresentar dobras ao longo do papo, que quando esse papo estiver cheio, essas dobras permitam que esse papo se estique e consiga manter a maior quantidade possível desse alimento, tá? Em outros casos, ele pode ficar cheio de ar, como no caso das baratas. As baratas, ela mantém o papo dela sempre cheio de ar, tá? Para poder manter ele o quanto mais grande possível para estar com esses alimentos. Alguns indivíduos também podem apresentar pequenos dentículos projetados, voltados para a região posterior do corpo do animal e do sistema digestório, para evitar que o alimento volte para a faringe, né? Para evitar que esse inseto regurgite. Então, alguns indivíduos podem apresentar pequenas adaptações nesse papo também. E só para lembrar o seguinte, que o sistema digestório nos insetos, ele se desenvolve a partir do tecido embrionário chamado ectoderme, tá? Então,
E na parte anterior e posterior, quer dizer, no estomodeu e no proctodeu, existe um revestimento de cutícula, tá? E no mesêntero não existe esse revestimento, certo? Então, o que acontece? Após o alimento ficar armazenado ali no papo, então ele vai passar pro proventrículo, tá? Que eu vou pintar aqui em amarelo para vocês visualizarem aqui a região do proventrículo, tá? Alguns insetos, eles vão apresentar na região do proventrículo uma musculatura circular, tá? E que permita formar o que nós chamamos de como se fosse uma válvula aqui na região terminal do proventrículo, bem aqui nessa região, funciona como se fosse uma válvula para evitar que quando o alimento passe para o mesêntero, ele não retorne para o estomodeu, tá? Então, ele acaba exercendo também essa função de controle ali do alimento que já foi encaminhado para o mesêntero, tá? E no caso, ele também apresenta musculatura forte para manter esse alimento e, em alguns casos, também para auxiliar nesse processo de movimentação, para fazer ainda mais auxiliar nesse processo de digestão do alimento. Então, ele apresenta uma musculatura forte que auxilia nesse processo é como se fosse nessa quebra desse alimento, certo? Após o alimento ser encaminhado para o proventrículo, então ele vai ser levado até o mesêntero. Então, eu vou pintar aqui em azul para vocês a região que compreende o mesêntero, tá? Para localizar. Então, aqui eu marquei para vocês a região dos secos gástricos, tá? Lembrando que eu comentei anteriormente para vocês que nem todo inseto vai apresentar os secos gástricos, tá? Até a região terminal aqui do mesêntero, onde ele vai se comunicar com o proctodeu, que depois a gente vai falar. Essas alças que vocês veem aqui lateralmente ao mesêntero, tá? Que eu tô mostrando aqui em rosa, ó, que eu tô pintando aqui em rosa para vocês visualizarem melhor, são chamados de tubo de Malpighi, tá? Que nós vamos estudar lá quando nós formos falar um pouco sobre o sistema excretor, certo? E aqui no caso também o número de tubo de Malpighi pode variar conforme o hábito alimentar desses indivíduos. O que eu quero chamar também a atenção de vocês aqui no mesêntero é o seguinte: o mesêntero, ele é constituído por algumas células, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mesêntero. Ele vai ser constituído pelas células que nós chamamos de células endócrinas, tá? Ainda existem dúvidas em relação à função específica dessas células no mesêntero, tá? No mesêntero nós vamos ter as células chamadas de células regenerativas, tá? Nós vamos ter as células de Golbert e as células chamadas de principais, tá? Então, como eu havia falado, as endócrinas ainda existem algumas dúvidas em relação à função que ela exerce ali no mesêntero. As células regenerativas são células que vão se modificar, elas ficam ali na lâmina basal e elas vão se modificar em células principais, tá? As células principais, elas recebem essa denominação
porque elas acabam exercendo várias funções ali dentro do sistema digestório. Por exemplo, são as células principais que vão secretar enzimas, armazenar enzimas, produzir enzimas e até mesmo absorver os produtos resultantes das enzimas. Então, elas acabam fazendo tudo ali no mesêntero, certo? Então, por isso que elas acabam recebendo essa dominação. E no caso das células de Golgi, o que acontece? Essas células são responsáveis em depositar, jogar uma quantidade de potássio aqui na luz do mesêntero, tá? Então, elas vão exercer essas funções. Só que assim, chamando a atenção um pouquinho, o número de células regenerativas de Golgi é pequeno no mesêntero, tá? Então, quer dizer, o mesêntero ele é constituído principalmente pelas células principais, tá? Essas células principais apresentam vilosidades, tá? Com filamentos de quitina, e esses filamentos de quitina permitem com que elas tenham uma característica de rigidez, tá? Além disso, elas vão apresentar grande quantidade de mitocôndria, né? Porque ali vai acabar tendo, o metabolismo é muito alto ali no mesêntero, porque é ali que vai realmente acontecer essas reações químicas para ocorrer o processo, né, de digestão desses indivíduos. E vai apresentar também grande quantidade de complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tá? E também vai apresentar alguns espaços extracelulares para permitir também algumas reações, né, essas de substâncias ali, e para permitir principalmente a absorção de água, tá? Então, vai existir esses espaços extracelulares para ocorrer esse processo de absorção de água, porque assim, é importante principalmente ter a menor quantidade de perda de água possível, tá? E aí os indivíduos que vão apresentar os secos gástricos aqui, que eu comentei com vocês, né, que tá bem aqui ligado nessa região aqui, entre o final do estômago e o início do mesêntero, e que pode variar, estar presente ou não em determinado tipo de inseto, ele vai exercer a função de absorção de água, tá? Então, esse controle da quantidade de água no mesêntero vai auxiliar para que as enzimas não sejam dissolvidas ali naquele ambiente. Então, a função principal do seco é fazer esse processo de absorção de água, tá? E aí nós vamos encaminhando então para o proctodeu, tá? Então, o alimento ele passa pelo mesêntero, passa por todo esse processo, né, com as ações enzimáticas, e aí ele é encaminhado para o proctodeu. No proctodeu, o proctodeu ele vai ser subdividido em íleo, cólon e reto, terminando então em ânus, onde vai ser eliminado, né, os dejetos, aquilo que não foi utilizado pelo indivíduo, tá? No piloro, tá? O íleo aqui nessa região aqui do íleo, ligado ao que nós chamamos de região do piloro, vai estar associado os túbulos de Malpighi, que eu comentei com vocês e que nós vamos estudar mais em detalhes lá no sistema excretor, tá? Então, tudo aquilo que está saindo do mesêntero, né? E tudo que está passando pelo mesêntero e que não vai ser utilizado pelo inseto é encaminhado por esses túbulos de Malpighi aqui, tá?
que é um tubo cego que vai retirar tudo que não é utilizado para ser mandado para fora do organismo, tá? Então, o que acontece? O proptodeu nada mais está fazendo esse processo de egestão, de encaminhamento do bolo, o encaminhamento de tudo que não vai ser utilizado no corpo do inseto. Além disso, nessa região aqui do ilho também acontece mais o processo de retirada da água, né, absorção de água pelo indivíduo para evitar o mínimo de perda de água possível, tá? Aqui nós estamos tendo a região que seria o cólon. Você percebe que existe uma pequena redução, né? Ocorre uma redução aqui na largura desse sistema digestório, tá? E aí esses restos alimentares vão formando o que nós chamamos de bolo fecal, tá? Que vai estar aqui na região do reto. E no reto, nessa região do reto, nós podemos encontrar em alguns insetos o que nós chamamos de almofadas retais, que vão auxiliar e atuar ainda mais nesse processo de reabsorção de água para retirar, né, se ainda tem alguma quantidade importante de água, essas almofadas vão estar fazendo essa absorção de água para não ocorrer perda de água, né? Porque principalmente são indivíduos pequenos que vão estar em contato direto com o ambiente, então tudo que eles puderem, né, fazer para perder menor quantidade de água, é melhor, tá? E até ocorrer então a formação, né, desse encaminhamento desse bolo fecal por meio do ânus para fora do corpo do animal, tá? Então, é bem interessante como que ocorre esse funcionamento do sistema digestório. O que a gente pode perceber? Que a parte do sistema digestório que vai ter mais atuação nesse processo de quebra de alimento e retirada de nutrientes é na região do mesêntero. Eu trouxe aqui também para vocês, só para complementar a imagem, né? Mas é a mesma imagem, mesma coisa representada anteriormente, mas só para vocês verem aqui só o sistema digestório sozinho, né? Sem estar localizado no corpo do inseto, demonstrando toda a estrutura dele, tá? Então, a gente encontra aqui as subdivisões, né, do estomodeu, a região do mesêntero e a região do proctodeu também, tá? Iniciando em boca, terminando em ânus, tá? Demonstrando os túbulos de Malpighi. Aqui nós temos a demonstração dos secos gástricos e todo o processo, cada uma das partes do sistema digestório, tá? Espero que todos tenham conseguido compreender como que ocorre o funcionamento do sistema digestório. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. E agradeço pela atenção de todos, um abraço e até breve.